Começamos então, pastor, em 3, 2, 1, gravando. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar no centro da vontade de Deus e tendo a visão do mundo como Deus o fez, como Deus planejou e o que tem acontecido na história da humanidade desde então. Bem, nós sabemos que Deus tem seus planos perfeitos. Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo formoso, mas houve um momento em que entrou o pecado. Entraram as trevas, onde havia apenas luz e perfeição. Como foi isso? Quando foi isso? Como isto aconteceu? Vamos ver? No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, sobre a entrada do pecado na humanidade. Quando foi? Como foi? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus e que você possa evitar o pecado e ter sempre uma vida bonita. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós vemos que Deus criou todas as coisas de uma forma tão linda, porque Deus é lindo, maravilhoso, Deus habita em luz inacessível, Deus é luz, Deus é santo, santo, santo. Toda pureza reside em Deus, toda beleza reside em Deus. Tudo que Ele fez perfeito, e Ele fez com uma beleza indescritível, uma beleza que você não consegue passar com todas as letras, com toda a exuberância daquilo que Deus fez. Experimente, por exemplo, falar sobre as cores para um daltônico, para alguém que nunca enxergou direito todas as cores. Como explicar? Tente falar para uma pessoa que nasceu cega, como é o nascer do sol, o pôr do sol, como é tão linda a flor que ele pode sentir o seu perfume e tocar na textura das suas pétalas. Tente explicar. Nós vemos que tudo que Deus fez foi tão perfeito e tão lindo. Mas hoje nós vemos tantas coisas erradas. Hoje nós sofremos com tanta maldade, com tanta mentira, com tanta hipocrisia, com tanto orgulho, com tanta falsidade, com tanta violência. Por quê? Vamos ver então a origem disso tudo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler do verso 15 ao 17. Está escrito assim, sobre a ordem de Deus para o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, aqui nos diz que Deus fez o homem, Deus o fez do pó da terra, Deus fez o homem usando toda a matéria-prima deste planeta, todos os elementos químicos ali, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica da química. Deus fez o homem de uma maneira tão linda, perfeito, um ser humano perfeito, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, porque a vida só Deus pode dar. A vida não surge do nada, a vida não surge de matéria inanimada, absolutamente. É a lei da biogênese na biologia. Vida gera vida. Então Deus soprou a vida de Deus, do próprio Deus, no ser humano. E a palavra nos diz que o homem passou a ser alma vivente, passou a viver. E Deus então o tomou. Quem sabe o Senhor veio caminhando com Adão, o Senhor veio conversando com ele e o levou até o jardim do Éden, para que ele pudesse cultivá-lo e guardá-lo. Mas
Nós vimos no texto que Deus deu ao homem uma ordem. A ordem que Deus deu foi para que ele guardasse o jardim e o cultivasse. Guardar como? Guardar de todos os agentes agressores da vida no jardim, vamos dizer, de insetos, guardá-lo no sentido de protegê-lo. Se bem que no início nós não tínhamos tempestades, não tínhamos ciclones, não tínhamos tantas coisas que nós temos hoje no nosso planeta. No início, antes do dilúvio, era uma neblina que vinha e regava a terra todo dia ao amanhecer. Mas o homem haveria de cuidar, haveria de saber plantar, quando colher, como cuidar de cada uma daquelas árvores, das plantas, do jardim. Ele haveria de ter o conhecimento de Deus e o cuidado de Deus. Esta foi a ordem do Senhor, para que o homem pudesse cultivar e guardar. Mas o que aconteceu? Houve um momento quando o homem desobedeceu. E o Senhor disse, ao dar o trabalho para o homem, o Senhor disse, olha, de todas as árvores do jardim, tudo que está aqui, Adão, é gostoso, é apetitoso. Esses frutos, os frutos maiores, os menores, são doces, são agradáveis, alimentam, fortalecem as hortaliças, os grãos. Talvez Deus ensinando para o homem as propriedades, dando aula de botânica para Adão ali no jardim do Éden. E Deus disse, você pode comer de todas, experimente cada uma delas, mas tem uma árvore que está aqui no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não comerá, porque no dia que comer você vai morrer. Adão não sabia o que era morrer, mas Deus estava dizendo, não coma, esta é a ordem do Senhor, não coma. A árvore da vida você pode comer, mas desta você não vai comer. E em Gênesis 3, de 1 a 7, nós lemos sobre a queda do homem. O que aconteceu? Está escrito, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porquanto Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, desta forma, entrou o pecado na raça humana. Entrou o pecado na humanidade, através da desobediência. A ordem era, não comereis deste fruto. Vocês têm tantos frutos para comer, vocês têm tanto para experimentar, vocês têm tantos que vocês não vão dar conta de, num só dia, provar de todos eles. É muita coisa boa que eu preparei para vocês, mas este aqui vocês não vão comer. Deus não havia dito que não era para tocar, Deus havia dito apenas para não comer. E nós vamos ver que exatamente aí veio a tentação. Ou seja, nós percebemos que a palavra nos diz que a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, a serpente então foi usada pelo inimigo para tentar o homem,
o homem e a mulher. Como assim? Satanás percebeu algo na mulher diferente do homem. O homem, com a sua curiosidade, o homem estava aprendendo com Deus todas as coisas acerca do jardim, acerca do seu trabalho, acerca de tudo que estava à sua volta, dos animais, do mundo, do planeta. Ele estava aprendendo tantas coisas com o próprio Deus. A mulher estava ali ao seu lado para ser ajudadora, para ser uma companheira, mas quem sabe a mulher olhava para aquela árvore e ficava pensando, por que eu não posso? Por que eu não posso? Eu quero contar uma pequena história sobre esta questão da tentação. Diz que um fazendeiro tinha um empregado que era muito preguiçoso e ele dizia, se eu encontrasse com Adão, eu ia brigar muito com ele, por que ele pecou para trazer trabalho para a gente? Se bem que não foi o trabalho, mas o suor no trabalho. E ele dizia, se eu estivesse lá no jardim do Éden, eu não ia comer aquele fruto. E o patrão, ouvindo sempre essa queixa dele, um dia viajou e disse, olha, você vai ficar em casa, mas você não vai fazer nada, não precisa pegar enxada, não precisa varrer a casa, não precisa fazer nada, nenhum trabalho aqui. Você apenas vai abrir as janelas, deixar o ar correr pela casa, use de tudo, a casa é sua. Mas tem um cômodo que eu deixei fechado. Não abra aquela porta, tá bom? Até eu voltar. E o patrão foi embora e aquele homem ficou e passava em frente àquela porta e pensava, por que eu não posso abrir? O que tem dentro deste cômodo? O que será que tem que eu não posso ver? E, com o passar de alguns dias, ele não aguentou a tentação, abriu um pouquinho e tudo escuro e ele fechou. O que será que tem aqui dentro? No dia seguinte, ele abriu mais um pouquinho, tudo escuro, e então ele disse, eu vou ver o que tem dentro desse cômodo. E quando ele abriu aquela porta com mais amplitude, saiu dali de dentro uma grande ave e que voou. Ele disse, ai meu Deus, para que eu fui abrir essa porta? E agora? E agora? O que eu vou fazer? O patrão chegou e trouxe a lição para ele. Muitas vezes pensamos, se eu estivesse, eu não iria fazer, eu não iria. O homem já tem agora essa inclinação para o pecado. Mas a mulher olhando ali e a serpente, então, claro que Satanás, usando aquela serpente, tenta, mexendo na curiosidade e trazendo uma palavra para a mulher que nós chamamos de tentação. É verdade que vocês não podem comer de todas as árvores? Ela disse, não, podemos comer de todas, mas desta aqui não podemos nem tocar nela, porque Deus disse que nós vamos morrer. Bem, Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Ela estava aumentando a palavra de Deus. Por isso, é tão importante você conhecer a palavra de Deus, mas não aumentar nada e não diminuir nada. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Os homens podem querer mexer, podem querer adequar a palavra de Deus àquilo que eles querem, aos seus pensamentos, à sua cosmovisão, à sua realidade, ao que ele quer, mas a palavra de Deus, ela é absoluta e ela é verdadeira, intocável. E então a serpente usa, não, Deus está dizendo isso porque no dia que vocês comerem, vocês vão ficar iguais a Deus. Vocês vão saber tudo. Os seus olhos vão abrir e vocês vão saber tudo. Aquela palavra pareceu bem coerente para a mulher. E a tentação é assim. Parece coerente a droga, o adultério,
a fornicação, o roubo, a violência, parece alguma coisa legal, não vai ter problema. A pessoa não vê o final, não vê a sentença. Se ela entra no caminho da droga, do vício, ela depois não tem como sair. Se ela entra no caminho da violência, não tem como voltar atrás. O Senhor disse, não coma. Se você comer, você vai morrer. Você vai morrer. Quem sabe a mulher olhando a árvore, ela toca naquele fruto. Talvez o Adão tenha dito para ela, ó Eva, não chegue perto dessa árvore, não toque nesse fruto, passe longe. E ela toca naquele fruto e talvez olha, não aconteceu nada, eu não morri, não tem nada. E quem sabe então ela arranca aquele fruto. Não aconteceu nada. Eu acho que a serpente tem razão. E ela então experimenta o fruto e dá para o marido. Olha, não aconteceu nada. E a serpente disse que nós vamos ficar iguais a Deus, sabendo tudo. E Adão come, acreditando na mentira de Satanás. Essa é a história que se repete na humanidade. Essa é a história que se repete em todas as civilizações, em toda a história do homem sobre a terra. Acreditam na mentira, deixam de lado a verdade. Só que dentro da verdade existe um caminho e a mentira traz as suas consequências. Todo pecado tem as suas consequências. E então Deus vem e vai arguir ao homem a respeito daquilo que eles fizeram. Satanás disse, é certo que vocês não vão morrer. Mas na hora que eles comem, não morreram ali agora. Mas o que aconteceu? Abriram-se seus olhos. Viram que eles estavam nus. Tentaram fazer uma cinta um avental de folhas de figueira. A folha de figueira ela vai ficar macia um dia. Aí depois ela está dura, seca, ela se perde. Ela não é por aí para cobrir a sua nudez, para cobrir a consequência do pecado. Nós vemos que Deus veio e Deus conversou com Adão e Eva. E o Senhor os vestiu com peles de animais, mostrando que o caminho de volta para acertar com Deus haveria sangue derramado, haveria morte de inocente e seria o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Bem, quando nós vemos tudo isso, nós queremos perceber como que o pecado age no homem, como age a tentação no homem. As pessoas todas são tentadas. Eu sou tentado, você é tentado. Jesus foi tentado. A tentação em si não é pecado, porque Jesus foi tentado e não pecou. A tentação é uma batalha que acontece na mente. Então, na mente vem o pensamento maligno e Satanás falou para Jesus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veio a tentação, mas Jesus na mesma hora rechaçou, rejeitou, recusou, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A tentação vem, a tentação para roubar, a tentação para matar, a tentação para se irar, para brigar, para xingar, a tentação para chutar a porta, a tentação para desobedecer a leis. Ela vem, mas cumpre a nós rejeitar no poder do Senhor. Deus nos dá este poder pelo Espírito Santo. Então, nós podemos ver, por exemplo, em 1 João 2, 16 e 17, Jesus disse, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
Vamos ver como o pecado age no homem. Você pode ver aí a figura, por exemplo, de um homem pensando num assalto. Está preparado para assaltar, para abrir o carro, para pegar aquilo que não lhe pertence. E nós vemos que é uma tentação. Uma tentação, e isso talvez nem todos, talvez você não vai ser tentado a roubar um carro, mas a levar uma caneta, a pegar algo na empresa, pegar algo que você pensa, não tem problema, não há problema algum para mim. A tentação, ela deve ser resistida. Deve ser resistida. Quando Satanás falou com a mulher, é certo que vocês não vão morrer, não vai ter problema nenhum. Deus falou, mas porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês ficarão iguais a Deus. Ou seja, Satanás mentiu e ele é um mentiroso. Mas olha, esse texto que nós lemos, quando Jesus diz, aliás, o apóstolo João fala na sua primeira carta, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a inclinação da carne. Você pode olhar os noticiários nossos, não tem noticiário falando, nasceu um lindo bebê em uma família que estava orando para ter o seu filho e veio o bebezinho, olha que criança linda, olha o casamento, 2 jovens que oraram, buscaram a Deus, se encontraram, se apaixonaram, estão casando e vão ser missionários. Você não vai ver uma notícias boas não atraem as pessoas. Mas as notícias ruins, Há jornais que o pessoal fala que se espremer, se torcer o jornal, sai sangue. Eles só querem dar notícias ruins, tão ruins que a gente até falar é torpe. Porque isto é concupiscência da carne. A carne humana, a natureza humana, depois que o pecado entrou, ela é corrupta. A pessoa parece que tem prazer na fofoca, nas coisas ruins. Tem gente que paga por esportes, por lazer, que vai trazer sensações desagradáveis. Para que assistir um filme de terror? Para que um esporte radical que você corre tantos riscos? A pessoa vai em certos brinquedos aí, roda, sai de lá tonto, vomitando, passando mal. Para que essa sensação? Então, nós vimos que a carne, a concupiscência da carne, a inclinação da carne é má, é ruim. Então, a mulher, ao olhar para a árvore, ela pensou, essa árvore é boa para se comer. Ela teve aquela inclinação. Ela já estava cedendo à tentação com o seu olhar. A concupiscência dos olhos. João está falando que o pecado age assim. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então, os desejos maus e os desejos influenciados pelo olhar. Desejar aquilo que não é seu. Pecar com os olhos, assistir, acessar coisas que você não deve. A concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. A mulher disse, é a árvore desejável para dar entendimento. A soberba da vida, essa árvore realmente, esse fruto é diferente de todos os outros. Eu vou ficar sabendo mais do que Deus. A soberba da vida. O grande pecado é este, o orgulho, o pensamento de ser mais do que Deus. De deixar Deus em outro plano, de não crer nele. E João diz, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como age a tentação? Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bem, nós somos tentados, cada um pela sua própria cobiça. Nós já vimos aqui que a tentação em si, só a tentação por si só, ela não é pecado, porque a nossa mente aí está e o inimigo joga as suas setas. O pecado é quando a gente cede à tentação, é quando a gente obedece o tentador. Satanás não fica empurrando ninguém para o pecado, ele arma um cenário, ele prepara as coisas de acordo com a cobiça. Cobiça aqui é a necessidade da pessoa naquele momento. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava fraco, ele estava com fome, ele estava no limite daquele jejum. Então Satanás vem e lança a sua tentação, porque a necessidade do Senhor era física, comida. Quem sabe ele pôs um cheirinho de pão saindo do forno. Quem sabe as pedras que ele mostrou para Jesus tinham um formato de um pãozinho. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia. Jesus podia, com uma palavra, com um toque, com um olhar, ele podia fazer que aquelas pedras virassem pães. Mas se ele fizesse isso, ele estaria cedendo à tentação. Ele estaria obedecendo o tentador. Então, na sua vida, tudo que vier na sua mente, você pense, o que Satanás quer? Ele quer que eu minta, ele quer que eu fique bravo, ele quer que eu perca a paz, ele quer que eu perca a alegria, ele quer que eu atrapalhe o meu lar. Eu não vou fazer isso. O que Deus quer nessa situação? Deus quer que eu perdoe, Deus quer que eu reconcilie, Deus quer que eu ajude, Deus quer que eu fale boas palavras. Então, isso é muito importante, porque em cada momento o tentador arma o cenário, mas é necessário que nós possamos combater, vencer a tentação com a palavra de Deus, com o que foi plantado no nosso coração, a semente de vida, do amor, a semente da palavra de Deus. E para vencer a tentação, nós precisamos ser uma nova criatura. Precisamos ter os nossos pecados perdoados e precisamos entregar a vida ao Senhor. Aí sim, nós vamos estar aptos para dizer não ao pecado. Amém? Você, como tem sido a sua vida? Como tem sido em relação ao pecado, ao vício e a tantas outras coisas que vêm como tentação? Você tem conseguido vencer? Vamos orar? Que tal entregar a sua vida a Jesus, o controle dela, e pedir ao Espírito Santo que te ajude a vencer a tentação? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Confesso que sou um pecador e tenho vivido longe dos Teus caminhos. Eu te peço perdão para os meus pecados. Eu te peço a Tua força para vencer a tentação, para vencer tudo aquilo que tem amarrado a minha vida e que tem me impedido de ser feliz, que tem me impedido de ter uma vida em santidade. Dá-me o Teu Espírito, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti hoje, agora, para ser inteiramente Teu e viver para Ti, para a Tua glória. Recebe-me com tudo que sou, com tudo que tenho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O que nós precisamos fazer
é cada dia renovar o nosso compromisso com o Senhor, dizendo: sou teu, guia-me, ensina-me, dê-me vitórias sobre o pecado e sobre a tentação. Amém? O pecado está aí na humanidade, mas cumpre a nós dominá-lo, cumpre a nós rejeitar a tentação. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui no programa Alinhando os Ponteiros, quando estaremos buscando a vontade de Deus, a palavra do Senhor, alinhando a nossa vida com Ele. Deus te abençoe e até lá.